Disciplina de Educação Física, sétimo ano, professor Carlos Ferreira. Hoje vamos dar início ao terceiro capítulo da apostila de Educação Física sobre os Jogos Olímpicos. E antes da gente entrar nesse universo dos Jogos, a gente precisa saber como foi que surgiu os Jogos Olímpicos, de onde foi que vieram, por que foi que foram realizados, certo? Então, sabemos que os Jogos Olímpicos são um evento multiesportivo global, em que participam milhares de atletas em várias competições. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade data-se que os primeiros jogos foram realizados em 776 a.C. na cidade de Olímpia, na Grécia, em homenagem ao deus grego Zeus. Olímpia era uma cidade que ficava próxima ao Mar de Jônio, certo? Hoje, sede dos Jogos Olímpicos, graças a uma estátua erguida para homenagear Zeus. Essa estátua foi erguida na cidade de Olímpia por um escultor chamado Fidias. É válido lembrar que o evento esportivo, né, dos Jogos Olímpicos, na verdade, eles eram eventos religiosos que atraíam milhares de pessoas. E foi num desses eventos religiosos que eles fizeram a questão dos jogos. Esses jogos, na verdade, eram realizados na época da antiguidade, no período da antiguidade, em apenas um dia. E foi a partir de 472 a.C., eles passaram a ser realizados em 5 dias e de 4 em 4 anos. Os Jogos Olímpicos da atualidade eles hoje são realizados de 4 em 4 anos, só que os dias são bem maiores, que é para comportar a, o tanto de provas que existem. Existe ainda a questão de algumas proibições em relação à participação dos mesmos nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, certo? Primeira coisa que a gente deve saber é que só os homens participavam. Era terminantemente proibido as mulheres participarem, os negros e os bárbaros, certo? As mulheres têm uma história que se conta, né? Os estudiosos afirmam que uma mulher tentou participar dos Jogos Olímpicos. Ela se vestiu de homem para assistir o filho competir nas Olimpíadas, certo? Só que isso era uma proibição. Então, uma das causas que poderia acontecer com essa mulher é que ela poderia ser condenada à morte por ela não poder assistir, nem poder assistir às Olimpíadas e principalmente participar das Olimpíadas. Os negros, na verdade, eram os escravos, certo? E os bárbaros. Os bárbaros eram aqueles estrangeiros que vinham de fora para participar dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Só quem podia participar eram homens natos. Os homens natos eram o que nascia na Grécia, eram o que eram da Grécia. Ninguém de fora poderia participar também. É tanto que com essa proibição das mulheres participarem dos Jogos Olímpicos, foi criada uma Olimpíada exclusivamente para as mulheres, certo? Então os gregos inventaram uma Olimpíada somente para elas, e esses jogos eram conhecidos como Jogos de Heraia, certo? Esses Jogos de Heraia eram uma homenagem à deusa Hera, esposa do deus grego Zeus, certo? Bom, pessoal, essa é uma aula simples sobre os jogos da antiguidade, os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Próxima aula a gente vai continuar sobre os Jogos Olímpicos. E é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar.